As jornadas diárias se estendem, a dedicação é evidente, porém os frutos do trabalho parecem não corresponder. A semana chega ao fim trazendo exaustão, mas não a sensação de dever cumprido. Ocupado, com certeza, eficiente, longe disso. Eis o grande dilema da nossa era: excesso de movimento, carência de resultados concretos. Muita correria, poucas linhas de chegada. Se essa questão não for endereçada, o risco é claro. Anos poderão ser gastos em constante agitação, sem que haja um avanço real. Você vai acabar trocando empenho por realização e um dia, ao olhar para trás, questionará por que tanto suor não construiu a existência que almejava. A realidade é que a produtividade transcende o simples esforço. Se a dedicação por si só garantisse o sucesso, a maioria das pessoas seria bem-sucedida. Produtividade tem a ver com conquista. Trata-se de extrair o máximo valor do seu tempo, da sua energia e da sua atenção. É sobre erguer um sistema que amplifica seus esforços em vez de apenas consumi-los. A boa notícia é que existe uma fórmula para isso. Não é um mistério ou um segredo guardado a 7 chaves. É apenas um conjunto de ingredientes que, quando aplicados com consistência, convertem um empenho comum em conquistas extraordinárias. Essa fórmula é composta por 4 partes. Ao uni-las, algo mágico acontece. Você deixa de ser apenas ocupado e passa a ser verdadeiramente eficaz. Você para de desperdiçar sua energia e começa a direcioná-la com precisão. Você cessa o movimento aleatório e inicia uma jornada com propósito. E quando se vive dessa maneira, a produtividade atinge uma nova dimensão. Hoje, portanto, quero detalhar essa fórmula e vamos percorrer cada etapa juntos. Comecemos pelo ponto de partida de tudo: a clareza de metas. Porque enquanto você não souber o que busca, toda a disciplina, toda a gestão de tempo e toda a energia do mundo serão irrelevantes. Se você almeja um rendimento massivo, o primeiro componente é a nitidez de seus objetivos. É impossível ser produtivo sem saber para onde está indo. Produtividade sem um norte é apenas movimento desperdiçado. Você pode passar o dia inteiro atarefado, gastando energia e riscando itens de uma lista, mas se essas ações não o aproximam de um destino definido, o resultado será cansaço e frustração. Você não alcançará o sucesso. Essa é a armadilha na qual tantos caem. Eles confundem atividade com realização. Eles acreditam que movimento é sinônimo de progresso, mas não é. Correr velozmente na direção equivocada não o aproxima do seu prêmio. Na verdade, afasta você dele. É por isso que metas claras são o alicerce de tudo. As metas definem o que é importante e o que é supérfluo. Elas funcionam como um filtro. Quando surgem oportunidades, você pode avaliar se elas estão alinhadas com seus objetivos ou se são apenas ruído. Quando as demandas competem pelo seu tempo, você pode decidir se aquilo pertence à sua agenda ou se é uma mera distração. Sem esse filtro, tudo ganha um senso de urgência e você acaba por servir aos interesses de outras pessoas, em detrimento dos seus. Lembro-me de conversar, anos atrás, com um empresário que se dizia esgotado. Ele cumpria longas jornadas, correndo de um compromisso a outro, e mesmo assim sentia que não saía do lugar. O problema era evidente. Ele não havia definido o que avançar significava para ele. Não havia dedicado tempo para clarear seu destino. Quando nos sentamos e detalhamos seus objetivos, financeiros, pessoais, familiares, espirituais, de repente, sua agenda se transformou. O mesmo homem, com as mesmas horas e a mesma energia, agora possuía uma bússola para cada decisão. É isso que a clareza proporciona. Ela não adiciona mais horas ao seu dia, mas multiplica o valor das horas que você já possui. Então eu pergunto a você, quais são suas metas claras? Não me refiro a desejos vagos ou esperanças genéricas, mas a objetivos específicos, mensuráveis e registrados por escrito. Se você busca sucesso, o que isso significa em termos concretos? Qual faturamento? Que tipo de empresa? Em quanto tempo? Se almeja mais saúde, qual é a aparência disso? 5 quilos a menos, mais força física, pressão arterial mais baixa? Atribua números a isso. Defina prazos. Torne tudo palpável.
Porque, no momento em que você ganha clareza, o mundo parece se reorganizar ao seu redor. Você passa a enxergar oportunidades que antes eram invisíveis, pois seus olhos agora sabem o que procurar. Você começa a recusar propostas que não se encaixam, pois agora sabe o que está protegendo. E você começa a se mover com um senso de propósito, em vez de ser levado pelas circunstâncias. A clareza é o ingrediente inicial, pois ela define o que a sua produtividade deve gerar. Sem ela, é impossível medir ou priorizar. Sem clareza, não há como sustentar o ímpeto. Uma produtividade massiva começa com esta verdade fundamental: defina o alvo. A partir daí, cada hora se torna mais afiada, cada esforço mais eficaz e cada passo mais significativo. Com as metas definidas, o segundo ingrediente para uma produtividade massiva é a disciplina dos hábitos. Os objetivos indicam o que é importante, mas são os hábitos que tornam a conquista possível. Sem rotinas diárias, até as metas mais claras permanecem inalcançáveis. Pense da seguinte forma: a produtividade não é construída em um único dia grandioso. Ela é erguida sobre uma sucessão de dias comuns, um após o outro, moldados por aquilo que você faz repetidamente. Você não se torna produtivo de uma hora para outra, com um surto de trabalho maníaco. Você se torna produtivo ao construir disciplinas consistentes que se acumulam ao longo do tempo. É como a agricultura. Um dia de trabalho no campo não garante uma colheita, mas o cuidado diário, arando e cultivando, é o que gera a produção. Os hábitos são a arquitetura invisível do seu sucesso. Eles transformam suas horas em ativos valiosos. Eu costumava acreditar que o sucesso era algo complexo, mas depois descobri que ele é, na verdade, um conjunto de disciplinas simples, praticadas todos os dias. Ler algumas páginas, fazer anotações, cumprir seus compromissos, manter as promessas que faz a si mesmo. São pequenas ações que podem não parecer muito no presente, mas que se compõem de forma poderosa quando acumuladas ao longo dos anos. Lembro-me de um jovem que queria trabalhar com vendas. Ele tinha metas e entusiasmo, mas seus hábitos eram inconstantes. Em uma semana, fazia dezenas de ligações. Na seguinte, mal tocava no telefone. Estudava por alguns dias e depois abandonava os livros por meses. Ele me perguntou por que seus resultados oscilavam tanto. A resposta era simples: ele não havia construído disciplinas sólidas. Compare essa atitude com a de outro vendedor que conheci. Ele decidiu que, todos os dias, sem exceção, faria no mínimo 10 ligações antes do almoço. Fizesse chuva ou fizesse sol, sentindo-se motivado ou não, 10 ligações. Esse era o seu hábito. Com o tempo, essa rotina construiu um funil de vendas, fortaleceu relacionamentos e gerou comissões. Seus resultados não vieram de explosões de energia, mas de uma consistência contínua. Esse é o poder dos hábitos. Eles o libertam da dependência de sentimentos ou da motivação do momento. Se você só é produtivo quando está com vontade, sua consistência será nula. Mas se você desenvolve hábitos, a ação se torna automática. Deixa de ser uma decisão e passa a ser um padrão. E aqui está a verdade sobre os hábitos. Ou eles trabalham a seu favor, ou eles o escravizam. Da mesma forma que bons hábitos constroem seu futuro, os maus o destroem. Um cigarro por dia, um refrigerante por dia, uma hora desperdiçada por dia. Nada disso parece perigoso no momento. Mas projete isso ao longo de 5 ou 10 anos, e o resultado contará uma história, a história do declínio. Portanto, a questão não é se você tem hábitos, todos têm. A questão é, seus hábitos estão o impulsionando em direção às suas metas ou afastando delas. A produtividade massiva exige disciplina. E disciplina nada mais é do que honrar os compromissos que você assume consigo mesmo. Uma vez que você define os bons hábitos, o segredo é ser fiel a eles, dia após dia. É assim que horas ordinárias se convertem em resultados extraordinários. O terceiro ingrediente é o domínio do tempo. Se a clareza lhe dá o alvo e os hábitos lhe dão o impulso, a gestão do tempo é o que mantém tudo sob seu controle. O tempo é o único recurso que você jamais poderá recuperar. Você pode perder dinheiro e ganhá-lo novamente.
pode perder bens e substituí-los. Mas, quando uma hora se vai, ela se vai para sempre. É por isso que a produtividade, em sua essência, é a arte de investir as horas com sabedoria. Você não pode criar mais tempo. Você dispõe de apenas 24 horas. A chave é gerenciar a si mesmo dentro dessas 24 horas. A maioria das pessoas permite que o tempo as controle, em vez de controlar o tempo. Elas acordam sem um plano, reagem ao que aparece pela frente e, ao final do dia, perguntam-se por que se sentem sempre atrasadas. Contudo, aqueles que dominam a produtividade decidem com antecedência para onde suas horas serão direcionadas. Eles posicionam primeiro as grandes pedras, as prioridades, o que é essencial, e deixam que os detalhes menores se encaixem ao redor. Conheci um empresário que me disse que sua maior virada aconteceu quando ele aprendeu a agendar tempo para pensar. Ele costumava preencher cada hora com ligações, reuniões e tarefas, e ao final da semana estava exausto. Então ele percebeu que passava todo o tempo trabalhando na sua empresa, mas nenhuma hora trabalhando para a sua empresa. Ele passou a bloquear 2 horas por semana exclusivamente para reflexão, planejamento e estratégia. Essa única decisão mudou tudo. Isso é domínio do tempo. É escolher intencionalmente o que entra na sua agenda e o que fica de fora. As distrações são o grande inimigo. Cada interrupção rouba fragmentos do seu dia. E aqui reside o perigo. Você raramente perde um dia de uma só vez. Você o perde em pequenas fatias. 10 minutos aqui, 15 ali, até que as horas se esvaiam e você nem se lembre para onde foram. Ser produtivo significa proteger seu tempo como um tesouro. Perguntar: isso vale a minha hora? É o melhor uso da minha energia? Porque cada sim é também um não. Dizer sim a algo irrelevante é o mesmo que dizer não a algo significativo. Aprendi há muito tempo a estabelecer fronteiras claras na minha agenda. Certas horas para o trabalho, certas horas para a família, certas horas para o descanso, e eu as protejo. É assim que você transforma o tempo em seu aliado, em vez de seu inimigo. Lembre-se disto: o tempo não espera. Ele não desacelera quando você está cansado e não pausa quando você está distraído. Ele continua avançando. A questão é se ele está o levando para mais perto ou para mais longe de seus objetivos. O domínio do tempo é o terceiro ingrediente, porque ele garante que os hábitos que você pratica e as metas que você estabeleceu tenham o espaço que merecem para existir. Sem ele, todo o resto se desfaz. Com ele, você começa a sentir o poder do alinhamento. Cada dia ordenado, cada hora aproveitada, cada semana que conta. É assim que a produtividade se multiplica. O quarto ingrediente é a energia e o foco, pois a produtividade não se resume ao tempo. Trata-se da potência que você aplica a esse tempo. De que adianta um calendário perfeito se você está exausto demais para segui-lo? De que valem metas claras e hábitos sólidos se você não tem a energia para executá-los? O gerenciamento da sua energia é tão crucial quanto o gerenciamento do seu tempo. Você não pode servir algo de um copo vazio. Se sua saúde está debilitada, seu corpo esgotado e sua mente confusa, sua produtividade será prejudicada, não importa quão disciplinada seja sua agenda. É por isso que você deve tratar sua saúde como um ativo. Sono, nutrição, exercício, isso não são luxos. São requisitos para uma produtividade massiva. Quando você descansa bem, se alimenta de forma limpa e movimenta seu corpo, você se apresenta com um foco mais aguçado, maior resistência e melhor capacidade de decisão. Um corpo cansado toma decisões ruins. Um corpo saudável toma decisões poderosas. Lembro-me de um amigo ambicioso, sempre trabalhando, sempre correndo atrás de algo, mas ele estava queimando a vela pelas duas pontas. Noites mal dormidas, dieta precária, sem tempo para exercícios. Ele achava que estava economizando tempo ao negligenciar sua saúde, mas, na realidade, ele perdia horas todos os dias para a fadiga e o estresse. Eventualmente, sua produtividade despencou e ele teve que recomeçar do zero, desta vez colocando a saúde em primeiro lugar.
O foco é a outra metade deste ingrediente. A energia lhe dá o poder, mas o foco direciona esse poder. Sem foco, sua energia se dissipa em 100 direções diferentes. Com foco, ela se concentra em uma só. É assim que o trabalho se torna potente. E aqui está algo que percebi. O foco não é sobre fazer mais coisas. É sobre fazer menos coisas, porém melhor. É escolher as poucas prioridades que realmente importam e dedicar sua energia a elas, sem distrações. A maioria das pessoas não fracassa por falta de energia. Elas fracassam porque a dispersam. Você precisa aprender a proteger seu foco. Feche a porta. Desligue o ruído. Crie blocos de tempo ininterruptos, onde você possa realizar seu trabalho de maior valor. Apenas 1 hora de esforço focado pode produzir mais do que um dia inteiro de atividade dispersa e ocupada. Portanto, energia e foco caminham juntos. A saúde abastece seu corpo, o foco canaliza sua mente. E quando ambos estão alinhados, a produtividade se torna avassaladora. Este é o 4º ingrediente. Ele garante que as horas que você planejou e os hábitos que você criou sejam impulsionados por uma força real. Porque sem energia, a máquina para. Sem foco, a máquina desgoverna. Mas com ambos, a máquina produz. Agora vamos unir a fórmula. Cada ingrediente por si só tem seu valor. Mas o verdadeiro poder emerge quando você os combina. As metas oferecem a direção. Os hábitos fornecem a consistência. A gestão do tempo aloca as horas. A energia alimenta a execução. Quando esses 4 elementos trabalham em sincronia, a produtividade se multiplica. Não é uma soma, é uma multiplicação. Pense nisto. Metas claras, sem hábitos o deixam inspirado, mas inconstante. Hábitos sem gestão do tempo o mantêm ocupado, porém disperso. Gestão do tempo sem energia o torna eficiente, mas exausto. Energia sem foco o deixa vigoroso, mas sem rumo. Mas quando clareza, disciplina, domínio do tempo e energia convergem, os resultados podem ser extraordinários. Eu vi pessoas duplicarem e até triplicarem sua produtividade não por trabalharem mais, mas por alinharem esses ingredientes. As mesmas horas que sempre tiveram, de repente, passaram a produzir muito mais, porque a fórmula estava completa. É como acender uma fogueira. As metas são a faísca, os hábitos são a lenha. A gestão do tempo é a estrutura que permite a queima, e a energia é o oxigênio. Deixe um elemento de fora, e o fogo se apaga. Junte todos eles, e as chamas rugem. Veja como aplicar isso. Mapeie sua própria fórmula. Escreva seus objetivos de forma clara e mensurável. Identifique os hábitos que o levarão até eles. Bloqueie tempo em sua agenda para dar espaço a esses hábitos. E então, proteja sua saúde e seu foco para ter a energia necessária para sustentar tudo isso. Depois de fazer isso, analise e pergunte: qual ingrediente é o meu elo mais fraco? Porque a fórmula é tão forte quanto sua parte mais vulnerável. Se suas metas estão vagas, aprimore-as. Se seus hábitos são inconsistentes, fortaleça-os. Se seu tempo está sendo drenado, proteja-o. Se sua energia está baixa, cuide da sua saúde. Cada ajuste fortalece o sistema inteiro. E não subestime o efeito cumulativo. 1 ano trabalhando com essa fórmula pode gerar mais resultados do que 10 anos de esforço disperso. Essa é a promessa da produtividade massiva. Não se trata de espremer mais horas do seu dia. Trata-se de extrair mais resultados das suas horas. O desafio está lançado. Não deixe sua produtividade ao acaso. Não permita que seus dias sejam consumidos pela ocupação sem progresso. Construa a fórmula. Viva, refine-a e observe o que acontece quando direção, disciplina, tempo e energia trabalham em perfeita harmonia. A produtividade massiva não é sorte, não é mágica, é uma fórmula. E qualquer um que esteja disposto a aplicá-la pode colher seus resultados.